Nós estamos terminando o último capítulo de uma série de estudos sobre o livro de Atos. E foi um período de muito aprendizado, porque nós vimos que estudar Atos não é apenas um estudo histórico, mas um estudo de aplicações e de ensinamentos para cada um de nós, quanto igreja, nos dias de hoje. E vimos o desenvolver, né, do esboço de Jesus, quando ele diz lá em Atos 1, versículo 8 aos seus apóstolos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E este movimento nós vimos, estudando, né, paulatinamente, cada domingo, uma lição. Vimos a ascensão de Jesus, vimos os discípulos serem cheios do poder do Espírito Santo, aprendemos como é necessário o crente buscar ser cheio do Espírito, vimos o primeiro mártir, né, ser assassinado à pedrada, o seu testemunho, o seu sermão. Vimos Pedro, em um só sermão, converter 3.000 almas. Então, nós vimos muitas coisas, né? E hoje nós vamos estudar os 2 últimos capítulos deste livro, capítulos 27 e 28. Você pode deixar aberto para você ir acompanhando. O título da nossa lição: Paulo a caminho de Roma. Nós aprendemos na aula passada, nós vimos, né, até a aula passada, Paulo passar por 5 julgamentos. Paulo foi preso na Judeia, foi julgado pelos judeus, foi salvo por um soldado romano, foi apresentado diante de Félix, depois passou novamente por um outro julgamento por Festo, governadores daquela região, depois diante do rei Agripa. Todos eles unanimemente viam que Paulo não tinha culpa das acusações que recebia, mas o último deles intencionou devolvê-lo aos judeus. Paulo, temendo pela própria vida, apela para César. Então, ele vai aguardar durante 2 anos, recluso, preso, para ser enviado para Roma. E a lição de hoje vai falar sobre isso, né? Essa viagem para Roma. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, lendo o livro de Romanos, quantas vezes Paulo manifestou o desejo de ir a Roma? Era sonho dele estar ali. Ele almejava, era algo que ele queria muito. Só que eu penso que Paulo não imaginava nunca que iria nas circunstâncias que ele foi. Nunca, em nenhum momento eu penso que Paulo imaginou esta possibilidade. Roma era a capital do império mais poderoso, não é? E eu trouxe um mapinha só para ilustrar para nós, porque todas as vezes que eu falar assim do mundo, entenda que é o mundo conhecido da época, não é o mundo que nós conhecemos hoje. O mundo conhecido da época era este aí, dominado por Roma. Tudo em volta do mar Mediterrâneo, o norte da África, a Europa, uma parte da Ásia, tudo ali era dominado por este império. E Roma era a capital deste império. Se você for estudar, Roma era descrito como uma Nova York da vida, uma cidade que recebia e acolhia todos os povos. Lá tinha grego, tinha romano, tinha judeu, tinha bárbaro. Lá era uma cidade de oportunidades. Todo mundo queria estar lá, né? Lá ele tinha chance de prosperar. Lá ele havia chance dele crescer financeiramente. E como toda metrópole,
como todo grande centro, lá também era cheio de corrupção, de coisas erradas, né, que não faltavam naquele lugar. E Paulo vai, então, embarcar agora para esta viagem, rumo a esta cidade. E nós vamos ver alguns percalços que aconteceram nesta viagem. Qual é o alvo da nossa lição hoje? Entender a necessidade de termos confiança, resistência e sabedoria diante das dificuldades que surgem. Confiar irrestritamente no Senhor. Entregar a Deus cada ação, cada decisão a ser tomada, confiando que Ele está ao seu lado, animando e consolando. Ah, meus queridos, isso é coisa fácil? Não. Mas é necessário? Sim. Estudando a palavra de Deus, nós aprendemos que a tribulação, a dificuldade, as provações, é o método didático que Deus usa para trabalhar conosco, não é? Moldar nosso caráter, né? Confrontar os nossos conceitos. Deus usa destas ferramentas para trabalhar com o crente. E eu gosto muito no Salmo 37, 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O salmista foi usado ali de uma maneira inteligente, porque quando ele diz tudo, não é alguma coisa, não é apenas alguma parte, mas é tudo. Então nós somos chamados a confiar irrestritamente no Senhor. Paulo, quando foi preso, lá no capítulo 23, se eu não me engano, ele está dentro da prisão. Ele tinha sido apanhado no meio dos judeus. E ele estava sendo guardado ali para acalmar os ânimos. E o Senhor aparece a Paulo e fala para Paulo ali naquela cadeia: tenha bom ânimo, Paulo. Eu fiquei pensando comigo, às vezes passamos por situações tão difíceis na nossa vida, que nós pensamos que estamos sozinhos, que nós estamos abandonados. E o Senhor vem naquela circunstância e diz: Paulo, tenha bom ânimo. E o Senhor nessa manhã está falando para mim e para você: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, Rosa. Tenha bom ânimo, Aparecida. Tenha bom ânimo, Télia. É o Senhor que está falando conosco nesta manhã, partindo do princípio que nós devemos confiar irrestritamente no Senhor. E é lindo a gente perceber isso. A Rita está dizendo que, quando nós lemos o livro de Atos, nós não conseguimos perceber o estado de alma de Paulo, porque Lucas preservou. Não era interessante enfatizar estes detalhes, porque Paulo era homem. Para que ele vai colocar lá? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou desesperado. E agora, o que vai ser de nós? O que vai ser de mim? Não era interessante. Então, Lucas buscou. É tão interessante nós lermos, porque nem os detalhes da prisão ele descreve. Dos dias que Paulo passou na prisão, ele descreve. Paulo ficou 2 anos encarcerado em Cesareia. Lucas não faz menção a isso. Paulo vai ficar 2 anos preso a domicílio em Roma. Lucas não entra nesses detalhes. Paulo é que vai nos dar detalhes desse tempo lá nas suas cartas, produzidas em cárcere. Mas não é Lucas que descreve. Por quê, irmãos? Porque não vale a pena. Nós não estamos aqui estudando vida de super-heróis. Nós estamos estudando a vida de homens, de carne e osso, como eu e você. Homens que sofreram,
pelo Evangelho, por amor a Cristo, mas tinha uma decisão, uma determinação. Eu não abro mão do Senhor. Eu não abro mão do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas passam por situações iguais, talvez até mais difíceis, e são colocadas a escolher. Tem pessoas que passam por situações muito menores, são colocadas na posição de escolher. Algumas escolhem pelo Senhor, e outras abrem mão do Senhor. Não é? Esses ensinamentos, o que eu amo no livro de Atos, porque não é um livro escrito para uma determinada época, referente a um determinado tempo. Nós sabemos que vivemos outro momento, mas o Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, e o conteúdo da pregação é o mesmo. A pregação pode até ter tido uma repaginada, mas o seu conteúdo não pode mudar. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Os diversos meios pelos quais Paulo chegou ao seu destino foram turbulentos, difíceis e desafiadores. Eles nos mostram a soberania, a proteção e os cuidados de Deus, os quais refletem sua presença divina com um homem que o ama e o serve. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías, só para a gente ter isso assim bem assinalado para nós nesta manhã. Né? As palavras do Senhor no livro de Isaías se aplicam diretamente a esta afirmativa do autor. Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3 nos falam assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Agora vamos lá no capítulo 41. Isaías, capítulo 41. A partir do versículo 10, o Senhor fala conosco: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13: porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Isso é o Senhor falando com quem? Comigo e com você. É Ele que te toma pela tua mão direita. É Ele que te guarda, é Ele que te cuida. E não foi diferente na vida de Paulo. Então vamos abrir lá, vamos voltar lá no capítulo 27 do livro de Atos. Versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Você observa aqui que no versículo 2, Lucas está falando. Olha o tempo verbal, eu estou junto, eu estou aqui nessa situação. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos, para que cuidassem dele. Eu fico olhando assim, o cuidado de Deus com este homem, não é? O centurião ali, o bambambam ali, né? Ele olha para Paulo e vê que Paulo não é um bandido. Ele olha para Paulo e vê que Paulo não é um assassino.
né? Então, ele se move de gentileza. E aí a palavra de Deus falando para nós de novo, né? O Senhor usa o ímpio para abençoar o justo. Olha Deus cuidando de Paulo. A primeira parada deste navio foi numa cidade chamada Sidom. Sidom está logo em cima ali de Cesareia. Se você... Aqui, Sidom. Ali, ele dá a liberdade de Paulo ir visitar uns amigos. De ver as pessoas que ele gosta. Já haviam 2 anos preso em Cesareia. Ele fala, não, você pode ir lá, ter com eles, né? Permitir que eles cuidassem de você. Dá aquele ânimo, não é bom estar com os amigos? E ali ele continua. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Aqui há uma troca, né, de condução. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Gnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Ô irmãos, tudo bem, Paulo não era nenhum capitão de navio, nenhum comandante de um navio, não era um marinheiro, mas era um homem experimentado em viajar, não era? O Paulo aqui já tinha feito 3 viagens missionárias. Paulo já conhecia aquela região, e ele conhecia os sinais que aquele mar estava dando, porque estava perto do inverno. No inverno era impossível viajar. Antes disso, lá no porto, antes do porto de Mirra, os ventos já estavam soprando o contrário. Os sinais já estavam sendo dados. Mas o comandante ali não deu ouvidos a Paulo. Ele achou melhor acreditar em quem? No piloto, naquele que estava à frente do comando. Versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam. Eu gosto muito deste versículo, porque lhes pareceu muito o que desejavam. Por um momento eles devem ter pensado assim, nós estávamos certos. Olha como o vento está manso, olha como que a coisa está tranquila, né? Mas aí Lucas coloca logo em seguida, e fazendo-se de vela foram de muito... Não. E soprando o vento sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Eu gostei desse versículo porque, eu não sei se você já se perguntou, por que os furacões têm nome? Por que os tufões têm nome? Eles vão dando nome, né? E isso não é uma coisa da agora, não. Olha aqui na Bíblia aqui. Você acha que esse pé de vento chamado Euroaquilão é uma ventania qualquer? Isso aqui era uma tempestade bem parecida com essas que a gente tem visto aí. As Marias, os José que passaram por aí, por agora,
não é? E ele vai dizer, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Não tinha o que fazer. O vento jogava aquele navio de um lado para o outro, como ele queria fazer. E esse navio, irmãos, era um cargueiro. Esse navio não era um barquinho qualquer. Tinha dentro desse navio 276 homens. Então, não era uma coisa pequenininha assim, como a gente às vezes imagina, não é? E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. Quando viram que a coisa só estava piorando, no dia seguinte resolveram fazer o quê? Jogar tudo fora. Tudo que estava dentro do navio, eles foram jogando, para ver se aliviava o peso. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Vamos parar por aqui. Eu não sei você, mas existem momentos que nos foge mesmo a esperança de nos salvar. Existem tempos da nossa vida que a coisa escurece, que o nevoeiro toma conta e tira a nossa visão. E aqui estes homens estavam vivendo esta situação. Aos olhos deles, não havia saída. Não havia saída. E é interessante nós pensarmos que Paulo estava fazendo a vontade de quem, irmãos? De Deus. Deus havia falado com ele lá na prisão em Cesareia. Eu quero que você testemunhe de mim também lá em Roma. Fique despreocupado, porque é lá que você vai falar de mim também. Então, Paulo não estava fugindo como Jonas. Paulo não estava se rebelando à vontade do Senhor. Ele estava buscando fazer aquilo que Deus também desejava fazer. O desejo do coração de Paulo era estar em Roma. E o desejo do Senhor é que ele também estivesse. Isso ensina algo muito precioso para mim e para você. Fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus, não nos blinda das tempestades e das dificuldades da vida, viu, meus queridos? As tempestades nem sempre quer dizer que nós estamos na contramão da vontade do Senhor. Nós passamos por lutas e passamos por provações, sim, né? Por mais crente que sejamos, por mais fiéis que busquemos ser, estas coisas acontecem a todos sem distinção, não é? Nós vemos que este homem vai fazer o quê? Vai agora tomar algumas atitudes nesta viagem. Paulo vai tomar algumas atitudes que foram muito definidas, foram muito decisivas. A primeira coisa, quando Paulo tentou orientá-los, que não fizessem, que não fossem, que ficassem, eles não aceitaram. Não foi isso? Não concordaram. Acharam que aquilo não valia a pena. Eu entendo ali duas verdades assim tremendas. A primeira, eles param num lugar chamado Bons Portos. Não foi essa parada que eles fizeram? Lá no versículo 8. O vento contrário já tinha soprado antes. Eles podiam muito bem falar assim, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque tudo aqui indica ser um bom lugar, né, para se estacionar, ser um bom lugar para se ficar, para se portar, não é? Mas não.
não foi aceito. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nas tempestades da vida, precisamos estar atentos aos sinais, às placas. Nós precisamos estar atentos àquilo que a vida está nos sinalizando, aquilo que o Senhor está nos mostrando, e sermos obedientes. Existem muitos autores que comparam a vida como uma viagem. Não sei se alguns de vocês aqui conhecem uma epopeia chamada Odisseia. A Odisseia é uma viagem, é o relato de uma viagem do seu personagem. Mas ele vai passando por percursos tão difíceis até chegar ao seu destino, né? Aquele outro livro, O Peregrino, alguém aqui já leu aquele livro? O autor daquele livro também faz essa mesma referência, a vida como uma viagem. Uma viagem de perigos, de dificuldades, até chegar ao paraíso. E a nossa vida é assim mesmo. A nossa vida é uma viagem. Tem momentos que nós passamos por pinguelas, não é? Alguém aqui sabe o que é pinguela? Eita, eu que tinha medo daquilo, gente, eu tinha pavor daquilo. Às vezes a gente passa por pinguelas, às vezes a gente passa por desertos caustigantes, às vezes a gente passa por calmaria, né? Às vezes por ventanias muito fortes. Todos nós passamos por isso, um momento ou outro, a nossa vida vai oscilando, não é? Nesses tempos de calmarias e de tempestades. Mas, quando nós fazemos a vontade de Deus e encontramos a tempestade pela frente, nós temos a certeza de quem está cuidando de nós. Não é assim? Quem está nos tomando pela mão direita, quem está nos guiando, quem está nos direcionando, quem é que está nos levando. E isso vai trazendo esperança para a nossa alma, vai nos animando, vai nos fortalecendo. E nós precisamos disso, não é? E aqui Paulo, ele começa a perceber que a coisa estava ficando muito difícil. Tudo sinalizava para problemas mais sérios. Quando no versículo 20, Lucas narra desta forma: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você acha que esse fugiu-nos, Paulo estava fora? Ele também estava se sentindo do mesmo jeito. Ele estava se sentindo com medo, né? Se nós continuarmos lendo, o relato de Lucas vai dizer que esse vendaval durou 14 dias. 14 dias esses homens não comeram. Eu não sei se pelo enjoo, porque aquilo balançando demais, ou de pavor mesmo. Quando a gente está com medo, quando a gente está vivendo uma situação muito triste, foge o apetite, não foge? Apesar de que o meu não foge. Eu fico com mais fome ainda. Todo irmão Adi é igual a mim. Eu falo isso aqui, às vezes, a gente almoçando, eu falo, gente, queria que preocupação tirasse a minha fome, mas não tira de jeito nenhum. Mas aqui tirou desses homens. Esses homens, eles ficaram, o próprio Lucas fala, já há muito não se comia. Não conseguiam comer, estavam apavorados, estavam aterrorizados com o que estava acontecendo ali. E olha, irmãos, na tempestade da vida, a gente tem que se alimentar para dar conta. A gente tem que se alimentar fisicamente e espiritualmente, senão você não resiste. Senão você se sucumbe e aí a coisa fica mais difícil, não é? Diante de certas lutas nós temos que estar fortes, né? Estar bem firmados. E é isso que vai acontecer. Paulo recebe de Deus uma visão.
E ele vai dizer aos tripulantes, a todos aqueles homens, né? Aí no versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Eu imagino que a fé, o estado de ânimo de Paulo depois desta visão, foi contagiante para aqueles homens. Ninguém duvidou ali. Olharam para ele e viram nele uma convicção, uma certeza tão grande do que Deus ia fazer, que eles se animaram. Eles se animaram. Na primeira intervenção de Paulo, ninguém deu ouvido. Não, quem é você? Você pode entender muito de Bíblia, você pode conhecer muito disso que você prega, mas de navio e de viajar no mar, quem conhece aqui somos nós. Então, cada um na sua, né? Deixa que eu tomo conta aqui. Paulo vai e faz uma segunda intervenção agora. Quando depois desse estado de espírito, da falta de esperança, do desespero, eu imagino que Paulo orou a Deus. E falou assim: Senhor, como que eu vou chegar em Roma? Eu não creio que Paulo havia aberto mão de chegar em Roma. Eu vou chegar a nado? Eu vou então. Como eu vou chegar em Roma? Deus vai e manda um anjo. Deus manda um anjo e esse anjo fala para ele. Esse anjo dá as coordenadas para Paulo. E Paulo passa essas mesmas coordenadas para estes homens. A primeira coisa que Paulo fala com eles, Paulo faz uma advertência a estes homens, né? No início eles não ouviram, no início eles não deram crédito, no início eles não quiseram saber. Tipo, né? Isso aqui não é conosco. A palavra de Deus está nos chamando a atenção a aprendermos a discernir os sinais. Ele vai e fala para estes homens: tende bom ânimo, tende bom ânimo, enche de esperança, tenha certeza de que o Senhor está trabalhando a seu favor. Depois, ele diz a eles: permaneçam juntos. Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Temos medo. Era diferente, e é verdade. Às vezes nós passamos todos pelas mesmas lutas, né? Mas o povo de Deus, ele tem uma confiança, ele tem uma certeza. E eu acredito que Paulo devia pensar com ele mesmo: morrer aqui para mim é lucro. Morrer aqui para mim é lucro. Aonde eu vou estar se nós morrêssemos? Com certeza o desespero dos tripulantes não era igual a de Lucas, eu acredito, né? A de Paulo e Aristarco, que era um cristão da Tessalônica, que estava acompanhando eles. Mas que havia medo, havia. E Deus, na sua infinita misericórdia, manda um anjo para renovar o ânimo, para renovar a esperança e confirmar mais uma vez: olha, eu já apareci para você lá em Cesareia, na prisão, eu já te falei que para mim é interessante você estar em Roma, que você testemunhe sobre mim em Roma, mas então, já que você está com muito medo também, olha aqui,
não se preocupe, todos vão se salvar. Todos vão se salvar. No versículo 32 do capítulo 27, Paulo faz essa intervenção, pedindo que todos ficassem juntos, porque eles desesperaram e começaram a querer fugir do navio. Jogaram os botes, queriam sair, porque acharam que estavam perto de uma terra. Eles foram lançando um instrumento que eles têm lá para medir a profundidade, e foram vendo que cada vez estava menos fundo. Então, eles tiveram essa intenção. E Paulo foi e disse, olha, aquele que sair, eu não vou ter condição de salvar. É necessário que permanecemos juntos. E a terceira intervenção de Paulo, comam alguma coisa. Ali ele partiu o pão, orou com estes homens, eles se alimentaram e foram fortalecidos. Foram fortalecidos. Vocês já viram um filme de naufrágio? Não é coisa fácil, não. O navio se rebenta lá, você tem que ter força para nadar até onde você tem que chegar, até uma terra firme. Não é? Paulo, quando diz a estes homens, se alimente, né, era para que eles se fortalecessem. Eu gosto muito, assim, quando o centurião e o capitão deste navio entenderam o que Paulo estava dizendo ali. Entenderam que aquele homem, desde o início, eles já sabiam que aquele homem não era qualquer um. Mas eles entenderam que o conselho que Paulo estava dando para eles era um conselho de valor. Ô meu irmão, minha irmã, valorize o conselho de um homem, de uma mulher de Deus. Valorize o conselho, porque faz a diferença. Muitas das vezes nós não sabemos que atitude tomar. Mas quando buscamos um homem, uma mulher de Deus que pauta a vida na palavra, e você sabe que ele vai te orientar de acordo com a palavra, não despreza esses conselhos recebidos, não. Não despreza, porque é o Senhor sinalizando para você. Sinalizando para você. E esse povo aqui viu isso. Esse povo percebeu isso e aceitou. Não é? Da outra vez, quando Paulo havia dito, a maioria disse o quê? Não, vamos fazer o que o comandante está mandando fazer. A maioria concordou. Eu me preocupo muito com essa voz da maioria. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Esse é o ditado mais enganoso, mais errado que existe na face da terra e é incutido em nós durante muito tempo da nossa vida, não é? Não existe esse negócio de seguir a maioria, não. A voz de Deus não é a voz do povo, não. A voz de Deus é a Bíblia, é a palavra do Senhor. A voz de Deus é a verdade. Não tem esse negócio assim, a maioria está indo, então eu vou fazer também. Todo mundo faz, então é normal, eu vou fazer também. Não existe isso, não. No nosso relacionamento com o Senhor. Isso é inaceitável. Aqui, Paulo, vivendo uma outra situação, Paulo diz para este povo, coma alguma coisa, porque nós vamos precisar de força para chegar aonde nós vamos ter que chegar. Ninguém sabia aonde estava. Ninguém sabia aonde estava. Vamos lá no capítulo 28. O versículo 1 nos diz assim, havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Ali souberam que a ilha se chamava Malta. Ninguém sabia antes. Ninguém sabia que aquele lugar se chamava Malta. E Deus cuidou desse povo ali mais uma vez. Deus cuidou daquele povo. Quando eles chegaram ali, a Bíblia diz que eles foram recebidos pelos bárbaros.
Nós temos, às vezes, um conceito errado do significado desta palavra bárbaro. Bárbaro, na Bíblia, aqui não quer dizer homem cruel, assassino, sanguinário. Este bárbaro aqui quer dizer nativo, uma pessoa dali, da ilha, que não falava grego. Eram estes homens. E eles foram muito bem recebidos por eles. O versículo 2 diz assim: usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O navio havia sido destroçado. Não sobrou nada deste navio, não é? Eles chegaram ali numa terra estranha, que aparentemente ninguém sabia, ninguém conhecia, só ficaram conhecendo depois que chegaram, né, que foram notificados de que lugar era aquele, foram muito bem recebidos. Os habitantes da ilha trataram esses náufragos com uma singular humanidade, né? Acontece um fato aqui de Paulo ajudando a recolher gravetos, lenha para pôr neste fogo, para aquecer o povo. Ele é picado por uma víbora. E todos ali veem aquela cobra no dedo dele. E um fala assim: pode contar as horas aí que é morto. Ela é altamente venenosa. Ele vai morrer, ele vai começar a inchar e morrer de repente. Não tem escapatória para o coitado, não. Aí o que acontece? O tempo passou. Paulo inchou? Paulo não inchou, Paulo não morreu, né? No relato diz que Paulo joga ela no fogo, ela morre queimada. Como alguns de nós, ele deve ter feito assim, né? Não, que trem que doeu, né? Para dar uma aliviada, e continuou. O que aconteceu com aqueles moradores? Eles pensaram: esse homem é um Deus. Esse homem é um Deus. É a primeira vez que um apóstolo do Senhor era confundido assim? Não. Eles nunca aceitaram essa fama. Nunca aceitaram estes títulos, né? Pelo contrário, Paulo logo procurou desfazer aquilo e começou a falar de Jesus. O dono da ilha, eu imagino o prefeito, o governador, não sei que título que esse homem tem, só fala que ele é um principal da ilha, ele com certeza era quem mandava, estava com o pai enfermo. Ele estava com um pai muito doente, com disenteria e febre. Nós já falamos aqui outras vezes, naquela época as pessoas morriam, era disso mesmo, né? Por isso as multidões seguiam Jesus. As multidões vinham porque necessitavam de milagres, não existia remédio para essas enfermidades e elas matavam. E este homem, Públio, o nome do pai desse principal da ilha, estava muito enfermo. Paulo ora por ele, põe as mãos sobre ele e ele é curado. Imagina o que acontece naquela ilha. Um alvoroço. Todos começam a vir. Todos querem estar ali e serem curados. Quantos dias Paulo ficou nessa ilha, irmãos? 3 meses, está no versículo 11. 3 meses. Eu vou falar uma coisa para você. Não sei se você vai concordar comigo. Eu creio num Deus que cuida dos detalhes. Eu entendo, lendo à luz da palavra, Deus queria que Paulo estivesse em Malta. Deus queria que Paulo curasse Públio. Deus queria que Paulo testemunhasse do amor de Deus àquele povo ali. Que Deus testemunhasse aquele povo. Que eles experimentassem as maravilhas do Senhor. Se não fosse este naufrágio, quantos tempo levaria para que alguém chegasse ali? Porque Malta não fazia parte dessa rota de viagem. Até então ninguém sabia que lugar era esse.
Então, isso é muito interessante, né? Deus planejou esse tempo de Paulo ali. E eu imagino que a tripulação também foi agraciada em ver os milagres acontecerem, em ouvir do testemunho de Paulo falar do Senhor. Paulo deve ter ficado ali 3 meses pregando de manhã, de tarde e de noite. Eu não tenho dúvidas sobre isso, porque o crente que ama a palavra de Deus, a boca dele fala do que o coração está cheio. Todas as vezes que a gente reúne, a gente fala de quê? De Deus, de Jesus, do amor dele pela nossa vida, daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele tem feito. Não é assim? Todas as vezes. Então eu acredito que Paulo não perdeu tempo ali. Ele ficou ali 3 meses falando de Jesus, àqueles moradores da ilha, àqueles tripulantes do navio, a todos que estavam ao seu redor. Mas chega, naufrágio? Não naquele tempo ali, naquela época, né? Talvez não. Foi uma providência do Senhor mesmo, né? Que eles passassem ali para abençoá-los. Aí Paulo passa um navio de Alexandria, versículo 11, para lá, pega aquele povo para levar em direção a Roma. É interessante as menções que eles fazem a esses navios da Alexandria, porque o Egito era o maior produtor de grãos da época. O Egito era quem fornecia e abastecia Roma com os grãos. Antes do naufrágio, se nós continuarmos lendo no versículo 27, nós vamos ver que depois de comer e tudo, eles jogaram o trigo fora. O navio que eles estavam da Alexandria estava transportando trigo para Roma. E aqui novamente aparece um navio da Alexandria. Eu imagino que essa rota, essa prática, né, os romanos desenvolveram para que eles fossem abastecidos, já que Roma era a capital deste império, para que eles fossem abastecidos destes grãos que vinham do norte da África, que vinham do Egito. Então, ele passa ali de novo um navio. Aqui não fala como esse navio foi sinalizado para vê-los, para parar. Aqui não fala se havia um porto, né? Não fala. Só fala isso. Partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Este era o nome do navio. Entraram neste navio e seguiram para Roma. Agora nós vamos ver a chegada de Paulo a Roma. Vamos aí, todos estão com a Bíblia aberta? Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Siracusa é uma cidade bem aqui embaixo. De onde indo costeando, viemos a Régio. E soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteólio. Puteólio era o lugar, o porto aonde os navios da Alexandria descarregavam a sua carga. Partimos dali, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. 7 dias Paulo ficou nesta cidade, confortando esses irmãos, sendo confortados, não é? E aí ele seguiu para Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Eu fico imaginando a alegria do coração deste homem quando viu aqueles irmãos. Porque ele já se comunicava com eles por cartas, não era assim? Paulo havia escrito para os romanos a sua carta mais robusta, né, o livro de Romanos. E por 8 vezes nessa carta, ele manifestou a estes irmãos o desejo de estar com eles. Eu oro a Deus
para que venha a oportunidade de estar com vocês. Ainda não chegou, mas eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade. E aqui acontece o quê? Paulo chegando a Roma. Paulo chega a Roma e estes irmãos vêm se encontrar com ele. Vêm, com certeza, felizes, alegres. Por quê? Era um homem que eles conheciam de ouvir falar. Era um homem que os animava, o espírito, não é? Era um homem que, apesar de não estar lá de corpo presente, mas estava ministrando sobre a vida deles. Se você abrir aí no livro de Romanos, o próximo livro, logo no capítulo 1, ele fala no versículo 10, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. E durante o livro ele vai falando, ele vai sempre manifestando esse desejo. Eu quero muito estar aí com vocês. É um desejo que eu tenho. E no tempo de Deus, na vontade de Deus, eu vou fazê-lo. Eu vou fazê-lo. Paulo chega a Roma, irmãos, escoltado por uma milícia, né? Não como ele havia sonhado, mas ele chega como um prisioneiro. Eu imagino que no tempo de existência dessa cidade, como capital do Império Romano, quantas pessoas ilustres chegaram nesta cidade, com pompas e honras. E naquele momento ali, chega-se um prisioneiro judeu. Quem era ele? Ninguém prestou atenção, ninguém prestou conta de quem era este homem. Mas mal eles sabiam que ali seguia pelas ruas de Roma alguém que influenciaria de forma mais profunda e duradoura o mundo. Eles não foram capazes de reconhecer, mas ali se seguia um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. E este homem foi mantido ali em Roma, preso numa prisão domiciliar por dois anos. E a palavra de Deus fala que os judeus de Roma foram ter com eles. Foram ter com eles e ele testemunhou a estes homens tudo o que aconteceu com ele lá em Jerusalém e em Cesareia. E ele fala para eles, eu não tinha culpa de nada, né? Vamos lá no versículo 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhe disse, varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. E ali ele começa a falar. E aí os judeus falam para ele, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então a notícia a respeito dele não tinha chegado lá ainda. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Eles tinham, né, os irmãos judeus tinham notícia. Então ele vai reuni-los, ele vai marcar um dia, né? E ele marca o dia e todos vão ter com ele. E ali ele vai testemunhar daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele começa lá no versículo 24.
Alguns criam, depois, procurava persuadi-lo, versículo 23. E havendo-lhes eles assinado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Quanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendiam e se convertam, e eu os cure. Quem falou essas palavras? O Senhor profetizando por Isaías, lá no livro de Isaías. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Presta atenção no versículo 31, irmãos. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha como Lucas fecha o livro de Atos. Qual era o propósito de Deus em levar Paulo para Roma? Para ele passear e conhecer aquela metrópole? Ele podia conhecer? Podia. Ele podia usufruir? Podia. Mas o objetivo do Senhor é que ele pregasse a palavra de Deus. Lucas não fornece detalhes sobre este período. Aliás, nós temos que entender que o livro de Atos, ele não termina. Ele para aqui, porque os Atos dos Apóstolos continuaram. Eles não continuaram. Esse livro é um relato da história da igreja, e essa igreja ainda continua escrevendo essa história até os dias de hoje. E ele vai dizer aqui, ele tinha liberdade para fazer. Eu acho lindo, porque Paulo era prisioneiro de César, irmãos? Não, ele era prisioneiro de Cristo. Ele estava ali, ele tinha liberdade, ele estava na sua casa, ele recebia quem ele quisesse, podia vir a ele. Ele era guardado por uma guarda de soldados. E ele vai falar nas suas cartas, as cartas que ele escreve, neste período de prisão, que ele pregava para eles de todos os dias. Ele pregava para a guarda pretoriana, ele pregava para as autoridades maiores quando tinha oportunidade. Paulo era um homem muito culto, muito inteligente, e eles gostavam de estar ali, questionando, perguntando, não é? Paulo pregava para quem aparecesse. Imagina o que Paulo fez 2 anos em Roma, com essa liberdade de pregar a palavra do Senhor. Aí eu pergunto para você e para mim, uma pergunta que não quer calar. Hoje nós temos tanta liberdade para falar do Senhor. Hoje nós somos livres, nós vivemos em um país livre. Vamos falar do Brasil. Nós vivemos em um país onde não há proibição ainda de se pregar a palavra do Senhor. O que nós temos feito em prol do reino de Deus? Muito se vê falar das características da sociedade do nosso tempo. Uma sociedade egoísta,
uma sociedade que está voltada muito para os seus próprios problemas, uma sociedade individualista, onde cada um fica no seu quadrado e ninguém se incomoda muito com o outro, porque isso é invadir a privacidade do outro, né? Estes princípios, eles são chamados a nós, até dentro da nossa própria casa, né? Um pai, uma mãe que mexe na gaveta de um filho, ela está fazendo algo erradíssimo, porque está invadindo a privacidade deste filho. Não é isso que tudo que é o que se prega, o que se ensina na sociedade de hoje? Na sociedade de hoje é isso que ensina. Nós, quanto cristãos, que somos chamados para fazer o ide de Jesus, a falar e a testemunhar deste amor. Nós temos feito isso, irmãos? Nós temos testemunhado de verdade quem Jesus é? Eu não acredito que tenhamos. Sinceramente, eu fico assim, eu me cobro muito sobre isso, porque até onde nós temos influenciado os que estão à nossa volta? Até onde temos sido referência para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, que servimos a Jesus? Às vezes nos fechamos, nos calamos para não entristecer, para não magoar, não é isso? Ah, não vou falar nada não. Ah, não adianta falar nada com ele. Não adianta. Quem somos nós para determinar quem adianta e quem não adianta falar do Senhor? Quem somos nós? Eu recebi há pouco tempo uma pessoa não evangélica por um problema com a filha, uma adolescente, e ela me pediu um conselho, indicada por uma pessoa daqui da igreja, que pediu que ela viesse falar comigo. E aí ela falando e tudo, e o Senhor falava comigo o tempo inteiro. Pergunta para ela qual igreja que ela frequenta. E eu estou assim, meu Deus, mas ela deixou claro que ela não estava vindo falar dessas coisas. Eu não resisti, perguntei. Aí ela falou, eu sou católica, mas eu estou fora da igreja, eu estou afastada por causa desses problemas. Eu acabei desanimando, acabei me esfriando e não tenho ido a lugar nenhum. Aí eu falei com ela assim, eu vou te fazer um convite. Eu entendo do seu problema, eu sei qual é o problema que você tem. E não estou aqui dizendo que ele não é sério. Tudo que você pode fazer dentro do seu recurso, você está fazendo. Agora, você entende que as lutas do homem não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades espirituais? Aí ela regalou um olhão para mim assim, né? Eu falei, eu não quero te assustar, mas isso tudo que você está relatando, por trás disso existe um plano satânico para destruir a sua família. E eu só encontro uma maneira disso ser acabado. É através da oração. Vem participar conosco no culto de quarta-feira. Eu não estou te convidando para vir para a igreja, para mudar de religião, não estou te convidando para nada, mas para você vir para a igreja. Faz uma campanha com o Senhor. Você vai ouvir a palavra, você vai sendo ministrada, alimentada, e você vai orar, você vai interceder. E nós vamos estar intercedendo com você. Aí ela consentiu assim, perguntei se eu podia orar por ela, eu orei. Mas sabe quando você não percebe nenhuma assim, não, eu gostei, eu vou ouvir. Quarta-feira, isso foi numa terça à tarde. Na quarta, quando eu chego, quem eu encontro? Ela. E eu não sei se vocês estavam aqui a última quarta-feira que a pastora Viva pregou. Irmãos, eu conhecia a história dela. A pastora Viva pregou para aquela mulher naquela quarta-feira. Eu fico olhando o amor e o cuidado de Deus. A palavra foi todinha para ela. E o mais lindo disso tudo, ela entendeu. Porque quando terminou o culto, ela chegou para mim e falou para mim assim, essa palavra foi para mim. E eu entendi
Aí eu falei assim, toma posse da sua vitória, minha querida, e começa a buscar do Senhor. Está aqui toda quarta. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de convidar. Não tenha medo de falar assim, deixa eu fazer uma oração por você. Não tenha medo. O acusador da nossa alma, às vezes, pode até te dizer, quem é você para fazer isso? Você tem mais problema do que ela? Os seus problemas não têm nada a ver com os problemas do seu irmão e da sua irmã. Eles não podem servir de empecilho para você propagar e falar do amor de Deus. Amém? E Lucas aqui estava preso? Sim, mas em Cristo Jesus. Ele tinha liberdade na palavra do Senhor. Ele não poupou seus esforços para poder falar de Deus. E eu lendo, se nós lermos as cartas de Efésios, de Colossenses, se nós lermos a carta de Filemon, nós vamos ver que a prisão de Paulo levou a igreja de Roma a pregar com mais ousadia. Com mais ousadia. O testemunho dele ali influenciou diretamente aos irmãos daquela igreja. Diretamente. E ele não tinha medo de falar das coisas do Senhor. Ele testemunhou aos judeus, falou de tudo que aconteceu com ele, e aqui ele testemunha pregando a palavra de Deus até o dia da sua morte. Os historiadores à parte dizem que Paulo morreu no ano de 67 depois de Cristo. E como um mártir também, Ele continuou influenciando, continuou pregando, nada disso foi empecilho para ele. Então eu quero te falar nessa manhã, essa unha sua que está doendo aí, isso não é desculpa para você não ir à igreja, isso não é desculpa para você falar do Senhor, viu? Essa dorzinha de cabeça, essa dorzinha de barriga, nada disso pode ser desculpa para você pregar a palavra do Senhor. Pode ser motivo para você falar assim, não, hoje não, hoje eu não estou bem não, hoje eu não estou com vontade não. Irmãos, não tem nada que me desagrada mais, é ligar para um irmão e convidar e ele dizer, mas hoje eu não estou com vontade. Olha, eu vou te falar uma coisa, se na minha vida eu fosse fazer só aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não sei o que ia ser do meu marido e do meu filho. A vida não é assim não é? Nós sabemos que ela não é assim. A vida é para os fortes. Essa. Eu não sou melhor que ninguém, não. Mas eu oro no meio da rua, dentro do mar, qualquer lugar. Eu não deixo para depois, não. Uhum. Já aconteceu muitas vezes, eu orando e Deus mudou. Eu creio. Na vida do Senhor, como na vida de muitos aqui, eu tenho certeza que muitos aqui têm testemunhos lindos para dizer, a respeito. Só para terminar, eu gostaria de testemunhar a favor da vida da Ângela. A Ângela Lacerda tem um núcleo na casa dela, ela mora num prédio. No núcleo da casa da Ângela, todas as vizinhas estão lá. Eu acho aquilo lindo. Porque ela não poupa não, ela liga mesmo e convida. E ela deve ser uma boa vizinha para as vizinhas quererem estar lá. Com certeza ela deve ser uma boa vizinha. É incrível, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir no núcleo da casa da Ângela, você vai chegar lá e falar assim, não, mas que monte de gente diferente aqui, eu nunca vi essa irmã na igreja, eu nunca vi essa outra irmã na igreja. Não é da igreja, são vizinhas da Ângela, que estão ali. Ouvindo, estudando a palavra, não é, Rita? Então é isso que nós temos que fazer, falar a tempo e fora de tempo, amém? Foi isso que Paulo fez, e ele nos deixou este ensinamento, não vamos perder nosso tempo. Paulo não podia ir às igrejas, ele não podia visitar as igrejas que ele havia aberto, mas ele enviava
cartas. E estas cartas estão aqui na Bíblia para nós hoje. Elas fazem parte desse cânon sagrado, e isso é maravilhoso. Isso é o mover, isso é o trabalhar do Senhor, amém? Eu vou te convidar a fechar os olhos e a meditar no que nós estudamos hoje, e falar com Deus. O que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Às vezes é uma timidez, é uma insegurança, mas o que o Senhor precisa mudar na sua vida, para que você fale mais do amor dele aos outros. Eu vou pedir a Rita para estar fazendo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus, que maravilhosa é a Tua palavra, que poder curativo que a Tua palavra tem, quantos ensinamentos, meu Deus, esse tempo que passamos aqui, Senhor, quantas coisas aprendemos, coisas que muitas vezes, quando estamos lendo, nos passam desapercebidas, mas quando estudamos, quando paramos para observar os detalhes, notamos o cuidado do Senhor. Meu Deus, como o Senhor foi com Paulo naquele tempo, com os teus apóstolos, com o teu povo, o Senhor é assim conosco. O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, o Senhor não se esquece do mínimo detalhe. Meu Deus, quando o nosso coração está triste, amargurado, o Senhor fala conosco. Precisamos estar atentos, meu Deus, para ouvirmos a Tua voz, nos dê ouvidos espirituais, meu Deus, nos dê, Senhor, mente espiritual, meu Deus, para pensarmos nas coisas que são lá de cima, meu Deus, porque é lá, quando olhamos para Ti, meu Deus, é que somos verdadeiramente, Senhor, satisfeitos no nosso coração. Precisamos do Senhor, precisamos mais e mais, cada dia mais, de estarmos juntos do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sustento, pelas palavras carinhosas, pelas palavras de amor que o Senhor nos fala, pelo Senhor, pelo que o Senhor nos manda nos esforçarmos cada dia mais. É o Senhor que nos sustenta com Sua destra fiel. Meu Deus, somos gratos a Ti todos os dias da nossa vida, porque o Senhor nos chamou e tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.